Professor Salésio D'Agostino, prazer em tê-lo aqui então no programa. Prazer é sempre o nosso. Vamos direto a uma pergunta de um telespectador, né, Vilmar? Pergunta inteligente, complexa, eu vou ler com atenção, professor, porque realmente é uma pergunta que merece muita atenção mesmo. O Conselho Federal de Contabilidade conceitou o ativo como sendo os recursos econômicos presentes controlados pela entidade. Nos termos da Resolução 2019, NBC-TG Estrutura Conceitual, de 21 de 11 de 2019, publicado no Diário Oficial de 13 de 12 de 2019. Nesta mesma resolução, é dito que recursos econômicos são direitos que têm o potencial de produzir benefícios econômicos. Então, Henrique Calduro, professor Salésio, Henrique Calduro de Cuiabá, do Mato Grosso, ele pergunta, este conceito de ativo está correto? O que o senhor acha e tem a nos dizer? Muito bem. Henrique, toda vez que você quiser saber se um conceito está certo ou não, você tem que colocá-lo em prática. Na execução, se o resultado não for aquele que está escrito, certamente o conceito está errado. Mas eu, antes de responder, só por essa resposta, você já sabe que o conceito de ativo estabelecido pelo Conselho Federal de Contabilidade não está certo, tá? Porque se você vai executar, você vai ver que os resultados são diferentes disso que está escrito. Mas eu vou separar a função do Conselho em duas etapas, duas épocas. A primeira época, quando o Conselho de Contabilidade ele obedecia ao comando brasileiro. Era um conselho focado nas necessidades profissionais, na necessidade dos contadores brasileiros. Os conceitos, as normas, as teorias, tá, não era executada pelo Conselho Federal. O Conselho Federal ratificava os conceitos, as normas e os procedimentos aprovados no Congressos Brasileiros de Contabilidade. Então, os Congressos Brasileiros de Contabilidade existiam para lá se discutir procedimentos novos, técnicas novas e tudo que era novo para aplicar em benefício da sociedade em assunto que dizia respeito à contabilidade. Esse foi a primeira época do Conselho, quando o Conselho obedecia ao comando brasileiro. Muito bem, e lá no comando brasileiro, os contadores, os cientistas da contabilidade, né, conceituaram ativo como sendo bens e direitos possuídos por uma pessoa. Então, ativos são todos os bens e os direitos que uma pessoa possui. E dizia mais, que bens e direitos, para ser caracterizado como tal, era necessário que se tenha liquidez. Ou seja, é necessário que este bem possa gerar fluxo de caixa, eu posso vender, eu posso transformar isso em dinheiro. Muito bem. Então, esse foi o conceito aprovado no Congresso Brasileiro de Contabilidade e ratificado pelo Conselho Federal de Contabilidade. Aplicado este conceito na prática, então, você chega à conclusão que, efetivamente, este conceito está correto, porque todos os resultados convergem a esse conceito e eles estão, corretos, estão certos, e obedece ao princípio da propriedade, ou seja, ao princípio patrimonial, ok? Tudo que eu tenho que tem liquidez, não é isso? É um ativo porque eu posso transformar em dinheiro. No momento em que o Conselho Federal de Contabilidade passou ao comando internacional, passou a se integrar às normas brasileiras de contabilidade, o que foi que ele fez? Ele revogou tudo que existia, tudo que havia sido aprovado pelos cientistas e professores, disseram, gente, olha, tudo que os professores brasileiros, tudo que os congressos brasileiros aprovaram, deixa de existir, não tem mais validade nenhuma. A partir de agora, o que vai valer são os procedimentos contábeis aprovados por este comando internacional, que se diz o IASB, que são as normas internacionais de contabilidade. Ou seja, o que este IASB aprova, que se institui em procedimentos contábeis, passou a vigorar.
Então, o que é que acontece? Aquele conceito de ativo que nós discutimos e aprovamos, colocamos em prática, deixou de existir. Aí o Conselho estabeleceu este novo conceito de ativo, onde ele diz que ativos são recursos econômicos. Bom, mas como assim? O que é recursos econômicos? Então, você, como um estudante de contabilidade, por consequência, um estudante de patrimônio, vai saber que recursos econômicos são todos os meios necessários para se produzir riqueza. Tudo aquilo que eu uso para produzir riquezas, eu estou diante de um recurso econômico. Então, como é que eu vou ativar? Como é que eu vou incluir no meu patrimônio aquilo que eu uso para produzir riqueza? O sol é um recurso econômico, a água é um recurso econômico, máquinas são recursos econômicos. Por quê? Porque eu uso esses bens para produzir riqueza. Aí eu pergunto, tudo isso que eu uso eu posso ativar? Você vai dizer que não. Eu vou dizer, mas se eu uso para produzir uma riqueza, uma máquina que eu alugo, eu posso ativar uma máquina que eu alugo no meu ativo? Evidente que não. Então, já nesse primeiro teste de aplicação de conceitos, você vai verificar se está errado. Depois ele diz mais, que recursos econômicos são direitos que têm o potencial de produzir benefícios econômicos. O que é benefícios econômicos? Não é o resultado favorável? Olha, se eu uso um recurso econômico para produzir alguma coisa, ele só vai me trazer recursos econômicos se o resultado apurado pela aplicação deste bem me fizer benefícios. Esse é o benefício econômico. Então, quer dizer que eu vou ter que esperar resultado para ativar? Quer dizer, e aquele que não me dá benefício e me dá prejuízos econômicos, como é que eu faço? Não ativo? Então, Henrique, o Conselho Federal de Contabilidade, no momento em que começou a obedecer o comando internacional, o objetivo dele não é dar segurança à sociedade em assuntos que dizem respeito à contabilidade. Ele obedece ao comando internacional para transformar, para gerir, para facilitar a geração de informações contábeis de modo subjetivo para que haja manipulação. O Conselho Federal ele não está preocupado com você, que é contador brasileiro, você que está preocupado com a economia brasileira, com os resultados econômicos. Não, ele está preocupado com este comandante que quer fazer da riqueza mundial uma riqueza manipulável para que você pode ter meios para justificar a falcatrua que você fez. Entende? Então, no momento que eu alugo um bem, mas eu ativei, mas não podia porque isso não faz parte do teu patrimônio. Não, a norma do Conselho Federal diz que tudo aquilo que eu controlo eu posso ativar. Então, eu começo a manipular coisas. Então, é isso que você tem que ter cuidado. Primeiro, nós temos que obedecer à hierarquia legal. Nós temos que obedecer à lei. E a lei diz que ativos são todos os bens que têm liquidez. É por isso que lá no artigo 178, se não me falha a memória, diz o seguinte, que os ativos são classificados em ordem decrescente do seu grau de liquidez. Por que liquidez? Porque para ser ativo eu tenho que ter capacidade de transformar aquele bem em dinheiro, gerando fluxo de caixa. Então, muito cuidado. Não obedeça essas normas do Conselho porque elas não são verdadeiras, elas não estão provadas cientificamente, não passou por Congresso, foi uma norma estabelecida pelo IASB, que é um organismo internacional particular, que não é obrigatório, tá? Não é obrigatório, ok? Em que eles aprovam esses regulamentos todos simplesmente para dificultar a tua vida. E o Conselho Federal de Contabilidade, para dar legalidade a essas barbaridades todas, o que é que ele fez? Ele criou o Comitê de Pronunciamentos Contábeis. O que é esse comitê? É formado por diversas entidades, tá? Que não estão vinculadas à contabilidade, para dar legalidade a essas coisas que eles aprovam, que você, como profissional da contabilidade, tem que repudiar e você não pode aceitar. Ok, Henrique? Então, acredito que eu fui claro na minha resposta, tá? E que a norma do Conselho Federal obedece um comando internacional para fragilizar as informações contábeis, para manipular o resultado, e você não pode simplesmente obedecer essa norma, porque ela, na aplicação, não lhe dá a sustentação
técnica para aquilo que você está fazendo. Por isso, não pode ser respeitada. Não só esclareceu, como impactou. Obrigado, Salésio D'Agostini, nesse espaço conversando sobre contabilidade.